bem-vindos a essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fundamental que pulsa, sabe? No coração de um texto muito, muito antigo e fascinante. É verdade. Imagina só a cena. Índia antiga, um campo imenso, Kurukshetra. Exato. E as fontes não falam só de um campo de batalha, né? Mas de um Dharmakshetra, um lugar onde o dever, o certo a fazer, está em jogo. Isso. E bem ali no meio, com os exércitos prontos para a luta, tá ele, Arjuna, um herói, um arqueiro incrível. Mas que, naquele momento, tá completamente paralisado. Angustiado mesmo. Sim, porque ele olha para o outro lado e vê, nossa, ele vê tios, primos, mestres, amigos, gente querida. A ideia de lutar contra eles acaba com ele. É uma crise profunda, né? Existencial mesmo. Totalmente. E é justamente dessa angústia que nasce o Bhagavad Gita. Um diálogo que muda tudo. Ele se volta para o cocheiro dele, que é ninguém menos que Krishna, conselheiro, guia e bem mais que isso, né? Muito mais. E as perguntas de Arjuna ecoam até hoje, sabe? Qual o sentido disso tudo? Por que viver? E a pergunta central para a gente hoje: o que é o certo a fazer? O que é esse tal de Dharma? Exato. Para a gente tentar entender o que essas fontes que a gente reuniu dizem sobre Dharma, vamos olhar para diferentes traduções, diferentes comentários do Gita. É legal ver as várias perspectivas, né? Como cada uma ilumina um pedacinho desse conceito tão rico. Sim, a nossa ideia aqui é seguir essa jornada do Arjuna. Sair da confusão dele, passar pelos ensinamentos de Krishna, quase como contar essa história para quem está chegando agora no assunto. Então vamos lá. Vamos começar sentindo o que o Arjuna sentia. As fontes descrevem isso de um jeito muito vivo, né? Muito. Diz que os membros dele tremiam, a boca secava, a pele arrepiava. Ele não via só soldados ali. Eram rostos conhecidos. Pessoas que ele amava, que iam morrer ali, naquela hora. É uma mistura de compaixão, de medo, uma confusão moral gigante. E ele não só sente, ele argumenta, né? Ele questiona Krishna porque bem pode vir de matar a própria família. Exato. Ele fala que não quer vitória, não quer reino, não quer prazer, se for a esse custo. E aí vem a imagem forte dele largando o arco, o famoso Gândiva, e sentando ali na biga, derrotado antes mesmo de começar. Na prática ele está rejeitando o papel dele, o dever dele, o Dharma, de guerreiro de Kshatriya. E essa recusa é o gatilho para tudo, né? É o ponto de partida. Ele está paralisado por esse conflito. O afeto, a ética pessoal dele, batendo de frente com o dever social, o dever que ele sempre conheceu. É nesse colapso que Krishna começa a falar. E não é um consolo fácil, né? É algo bem mais profundo. Bem mais. Krishna não passa a mão na cabeça. Ele oferece uma visão mais ampla da realidade. Certo. E qual é o primeiro passo para tirar o Arjuna dessa paralisia? O que Krishna diz que, vira a chave. Krishna traz uma distinção, nossa, é crucial. Quase um divisor de águas. A diferença entre o corpo, que é temporário, passageiro, e a alma, o Atman, que é eterna. A alma eterna. Isso. Ele explica que a alma, a essência do que a gente é, não nasce nem morre. Nada pode destruir a alma. Nem arma, nem fogo, nada. A morte, que apavora tanto Arjuna, é só do corpo físico. Essa ideia é poderosa. Mas imagino que ali no meio daquela agonia toda, talvez não seja um alívio tão imediato assim, né? É meio contraintuitivo pensar na morte de quem a gente ama como algo que afeta só o invólucro. Exatamente. É um ensinamento bem profundo. E Krishna apresenta isso como sabedoria de verdade, né? E diz que lamentar por isso vem da ignorância sobre essa natureza eterna da alma. Tem aquela comparação com a roupa, né? Isso. As fontes comparam o corpo a uma roupa. A gente usa uma, ela se desgasta, a gente troca por outra. A alma faz isso. Passa de um corpo para outro. Esse processo todo acontece por causa do contato da alma com a natureza material, a Prakriti. Então, lamentar pela morte do corpo seria focar na roupa e não na pessoa. É por aí. É um convite para elevar o olhar, sabe? Para além do sofrimento físico, material, daquele momento ali. Entendi a lógica.
Coloca o drama pessoal num contexto bem maior, quase cósmico. Mas como que essa ideia da alma eterna se liga com a decisão do Arjuna? Lutar ou não lutar? Qual o dever dele ali naquele momento? Aí que entra o Swadharma, o dever específico de cada um, o dever pessoal, inerente. Svadharma. Isso. Krishna lembra o Arjuna: olha, você é um kshatriya, um guerreiro. Lutar numa batalha justa, por um princípio certo, é a sua obrigação. É sagrado para você. E fugir disso seria... Fugir desse dever, ainda mais numa guerra para restabelecer a justiça, traria desonra. Seria um erro, uma falha em cumprir o propósito fundamental dele naquela situação específica. Mas esse dever, o Svadharma, ele vem só da classe social, da casta, como a gente às vezes ouve falar? Ou tem algo mais fundo nisso? Tem sim. As fontes ligam o Svadharma com a Svabhava, a natureza inerente de cada um. Svabhava, a natureza da pessoa. Exato. E essa natureza, segundo os textos, é muito influenciada por três qualidades, três modos da natureza material: os gunas. Ah, os gunas, já ouvi falar, sattva, rajas e tamas, né? Isso mesmo, sattva, o modo da bondade, ligado à harmonia, ao conhecimento. Rajas, o modo da paixão, que impulsiona para a ação, para o desejo, para o apego. E tamas, o modo da ignorância, ligado à inércia, à ilusão. Então, o nosso dever, o nosso, trabalho ideal na vida estaria conectado com essa nossa mistura interna dessas qualidades, com a nossa energia, a nossa psicologia. É exatamente isso. As fontes explicam que as diferentes aptidões, as inclinações que levam a diferentes tipos de trabalho, sabe, as funções mais intelectuais dos brahmanes, a proteção dos kshatriyas, o comércio dos vaixas, o serviço dos shudras, tudo isso deriva da combinação dessas gunas na natureza de cada pessoa. Interessante. E tem um ponto que Krishna ressalta que é fundamental e que vale muito para a gente hoje. É melhor cumprir o seu próprio dever, mesmo que com falhas, do que tentar fazer perfeitamente o dever de outra pessoa. Ah, isso é forte. Seguir a sua própria natureza, mesmo que pareça algo menor, é mais seguro, mais autêntico do que tentar ser algo que você não é. Faz muito sentido. Tentar caber num molde que não é nosso. Geralmente dá ruim, né? Leva à frustração. Com certeza. Então, o Dharma não é só uma regra externa, imposta. É algo que deveria brotar da nossa essência, da nossa natureza. Mas isso vale só para guerreiros em batalha. Como que isso funciona na vida comum, no dia a dia? Não, de jeito nenhum se limita a situações extremas. As fontes deixam bem claro que o Dharma se manifesta em todas as ações da vida. No karma. Karma como ação, né? Não só como reação. Exato, ação. O ponto é agir de acordo com a sua natureza, sua posição, mas com uma atitude específica. E imagino que seja aí que entra a famosa ideia da ação desapegada, certo? Precisamente, o caminho do Karma Yoga, que envolve a Nishkama Karma, a ação sem desejo egoísta pelo resultado. Nishkama Karma. Isso. Krishna ensina algo que é, revolucionário. Ele diz: você tem direito à ação, a cumprir seu dever, mas não aos frutos dessa ação. Uau! Não se deve agir pensando só na recompensa, sabe? E também não se deve ficar paralisado pelo medo de errar ou pelo apego a não fazer nada. Agir sem se importar com o resultado. Na prática, isso parece muito, muito difícil. Como as fontes explicam que isso funciona? Não vira indiferença? Olha, a chave está na intenção e no foco. A ação tem que ser feita porque é o dever, Karyan, porque é a coisa certa a fazer de acordo com seu Svadharma, e não por um cálculo de o que eu ganho com isso. Entendi. É fazer por ser o certo. Isso. E essa ação desapegada, feita por dever, ela é descrita como sattvika, na qualidade da bondade. Ela não cria amarras kármicas, aquelas reações que prendem a gente no ciclo de causa e efeito. Ah, então não é indiferença. Não. É liberdade.
Liberdade da ansiedade, do sofrimento que vem do apego aos resultados. É agir com equanimidade, sabe? Tranquilidade interna. E a ideia de sacrifício yajna entra aí também, né? Entra. As fontes ampliam esse conceito de yagna. Originalmente, talvez fosse mais ligado a rituais com fogo e tal. Sim, nos Vedas. Mas no Gita ganha um sentido bem mais amplo. Qualquer ação feita como oferenda, com espírito de dedicação ao Supremo ou ao bem maior, sem motivação egoísta, isso também é yagna e também não gera aprisionamento kármico. Quer dizer, então, que a verdadeira renúncia, sannyas, ou tyaga, que o Arjuna estava quase fazendo ali, largando as armas, não é parar de agir, não é fugir do mundo. De jeito nenhum. As fontes são muito claras quanto a isso. Ninguém consegue ficar totalmente parado, inativo, nem por um segundo. A própria natureza material empurra a gente para a ação. É verdade, a gente está sempre fazendo alguma coisa, mesmo que seja só pensar. Exato. A verdadeira renúncia, segundo o Krishna ensina, é renunciar às ações que são motivadas pelo desejo pessoal. E, principalmente, renunciar ao apego aos resultados das ações que são nosso dever. Então é cumprir o dever. Exato, porque ele tem que ser feito, desapegado do sucesso ou do fracasso. Essa é a renúncia na bondade, a Satrika Tyaga. E abandonar o dever por medo ou porque acha complicado demais, Aí seria uma renúncia inferior, sabe? Influenciada por rajas, paixão, inquietação, ou tamas, ignorância, inércia. isso realmente muda a visão de renúncia. Não é fugir das responsabilidades, é se engajar nelas com uma consciência diferente, mais livre, focada no ato em si. Exatamente. Mas as fontes levam essa ideia de Dharma ainda mais longe, né? Para uma dimensão mais cósmica. Sim, o conceito vai se expandindo. Dharma não é só o dever individual ligado à nossa natureza. É também a lei cósmica, os princípios que o divino estabeleceu para manter a ordem do universo funcionando. Uma lei maior. Isso. Inclui a nossa participação consciente num ciclo de interdependência. As fontes falam de um ciclo de yajna num sentido bem amplo. Os seres vivos dependem da comida, que vem da chuva, que é resultado de sacrifícios, ações corretas dedicadas, que por sua vez dependem da ação humana. Uma grande teia, então, de responsabilidades que se conectam. É uma visão de um cosmos todo interligado por deveres mútuos. Bem bonito, né? É assim. E onde que entra a vontade divina nisso? Ou uma força maior? As ações são nossas ou não são bem assim? Essa é uma questão filosófica central, e o Gita trata dela de um jeito fascinante. As fontes trazem a perspectiva de que as ações que acontecem no mundo material são, na verdade, realizadas pelos mecanismos da natureza material, a Prakriti, e suas qualidades, os gunas. A natureza agindo através de nós. De certa forma. E tudo isso opera sob a supervisão do Supremo. A alma individual, quando está iludida pelo ego, muitas vezes pensa: eu que fiz, eu sou o agente. O famoso eu sou o fazedor. Exato. Mas quem entende mais a fundo vê que é a natureza que age. A alma em si não é a controladora independente, a Kartaro. Nossa, esse é um ponto que dá muito o que pensar. Porque se não somos os agentes finais, como fica a nossa responsabilidade? Não poderia levar uma passividade, tipo, não sou eu mesmo. É um equilíbrio delicado, né? Reconhecer que não somos o controlador supremo não elimina a responsabilidade, mas meio que a redefine. Ajuda a tirar o peso do egoísmo, fui eu, e do apego ansioso aos resultados. Então a responsabilidade fica onde? Fique em entender nosso Suvadharma, nossa natureza, nosso dever, e agir da melhor forma possível dentro disso. Com a atitude certa, desapego, dedicação, mas sim reconhecendo que fazemos parte de um fluxo maior. Entendi. O próprio Krishna diz nas fontes que ele age no mundo não porque precise de algo, ele é completo, mas para dar o exemplo, para manter a ordem social e cósmica. Ele fala que se ele parasse de agir, os mundos todos entrariam em colapso. Ele age para manter o equilíbrio. Compreendo. É uma perspectiva que tenta harmonizar o nosso esforço pessoal com a aceitação de que existem forças maiores em jogo. Mas, se não me engano,
as fontes indicam que tem um Dharma ainda mais elevado, né? Algo que vai além até de cumprir o dever social perfeitamente, além da ação desapegada. Exatamente. Chegamos ao que é apresentado como o ponto mais alto do ensinamento do Gita sobre o Dharma. Depois de guiar Arjuna por tudo isso, alma eterna, dever específico, Svadharma, ação correta, Nishkama Karma, ordem cósmica, Krishna revela o Paramadharma, o Dharma Supremo. E qual seria esse Dharma Supremo? A devoção amorosa, a Bhakti, e a rendição confiante ao Senhor Supremo, a Ele mesmo, a Krishna. Então, depois de toda essa construção sobre agir certo no mundo, cumprir os deveres, a conclusão é a devoção, a entrega a Deus. Sim, é apresentado como a essência, o objetivo final que dá sentido a todo o resto. Tem aquele verso super conhecido, né? O 18.66. Qual é? Onde Krishna fala para Arjuna, basicamente, abandona todas as variedades de dharmas, outros deveres, outras práticas religiosas e simplesmente rende-te a mim. Eu vou te libertar de todas as reações ruins, não tenha medo. Uau! Abandona todos os dharmas. É, e isso é descrito como o conhecimento mais confidencial, o mais íntimo. Confesso que, assim, de primeira, isso soa meio contraditório com tudo que foi dito antes sobre a importância de cumprir o Svadharma. Como que as fontes explicam isso? É uma aparente contradição que pede um entendimento mais profundo, sabe? As interpretações que a gente encontra nas fontes explicam que não é para abandonar a ação ou o dever em si, mas sim para abandonar o apego a esses outros dharmas sociais, rituais, o que for, como se eles fossem o fim último, a meta suprema. Ah, entendi. O foco muda. Exatamente. A rendição a Krishna, a Bhakti, passa a ser o princípio que guia tudo. O dever, Svadharma, continua sendo cumprido, mas agora, não mais só por obrigação ou mesmo por um desapego filosófico, mas como uma expressão de amor e serviço a ele. O dever vira devoção na prática. Isso. Essa devoção pura, Madbhakta, é descrita como caminho direto para conhecer o Senhor de verdade e alcançar a liberação final, superando outros caminhos. Que jornada incrível. A gente começou lá atrás com o Arjuna travado, né? Pela dor, pela dúvida sobre o dever dele ali no campo de batalha. Aí passamos pela necessidade de entender a alma, que é eterna, e o dever específico, o Svadharma, que nasce da nossa própria natureza, da Svabhava influenciada pelos gunas. Aprendemos sobre a importância de agir sem se apegar ao resultado, o Nishkama Karma, transformando a ação numa oferenda, num yajna. Vimos como isso tudo se encaixa numa ordem cósmica maior, onde talvez a gente não seja tão agente e independente assim como pensa. E chegamos no ápice, com a ideia do Paramadharma, a devoção, a Bhakti, a entrega ao divino como a essência mais profunda da vida, do propósito da alma. Fica muito claro que Dharma, olhando por essas fontes do Bhagavad Gita Veda, é um termo de uma riqueza, de uma profundidade imensa, né? É bem mais que só dever, ou lei, ou religião. Sem dúvida. É o dever pessoal que está ligado à nossa natureza. É a lei moral e cósmica que segura o universo. É a prática religiosa, ética e, no nível mais alto, é a própria relação de amor da alma com o Supremo. E essa nossa exploração toda deixa a gente com uma reflexão final, né? Algo para a gente continuar pensando. Os textos sugerem muito fortemente que a nossa natureza, nossas tendências, até nossas ações, são influenciadas por aquelas qualidades da natureza, os gunas. Exatamente. E que tudo isso está inserido numa dinâmica cósmica, que pode incluir até a vontade divina. Sim, essa noção de que não somos autores totalmente soberanos das nossas vidas, mas sim participantes num drama maior, está muito presente. E aí, a questão que fica é como que essa perspectiva, que vem de fontes tão antigas, conversa com as nossas ideias de hoje sobre livre-arbítrio, sobre responsabilidade pessoal. E sobre a nossa busca por sentido, por propósito, a nossa versão de Dharma no mundo atual. Exato.
Como que a gente equilibra o nosso senso de agência, sabe? Aquela necessidade que a gente tem de fazer escolhas, de assumir responsabilidades, com essa visão de que somos influenciados e talvez até guiados por forças que vão além da gente. É uma pergunta que com certeza não tem resposta fácil, mas que mostra como esses ensinamentos antigos continuam a desafiar, a inspirar a nossa busca por compreensão. Uma ótima provocação para a gente levar daqui. Por hoje é isso, valeu por acompanhar. Deixe suas sugestões de livros ou temas e qualquer pergunta nos comentários. Curte, se inscreve e até logo.